O Eduardo Bolsonaro recentemente disse que não existe direita no Brasil, só existe o bolsonarismo. O que você diria para ele? Não, assim, eu discordo. Eu acho que a direita é muito maior do que o bolsonarismo, né? E eu entendo o bolsonarismo como uma corrente política que vê o Bolsonaro como a única figura, de fato a principal figura, e ele é a principal liderança. Quanto pessoa, isso é indiscutível, ninguém está aqui para discutir Hoje isso. talvez a maior liderança popular, né? Não há que se discutir. Mas a direita é muito maior. Você havia até comentado antes, né? Os liberais mais voltados para a área econômica, tem os mais conservadores do ponto de vista de quesitos morais, como os lavajatistas, por exemplo, né? Tem os conservadores de doutrinas religiosas também, que boa parte apoia o Bolsonaro, mas nem todos são necessariamente bolsonaristas. Então tem várias correntes dentro da direita. O bolsonarismo é uma delas e é importante, né? Mas é uma corrente que vê uma figura específica, uma liderança específica importante, como o norte, né, do seu pensamento, da sua visão de mundo. Mas a direita tem várias correntes e dentro do novo, nós entendemos que essas correntes precisam conviver entre si, né? Inclusive há nos Estados Unidos uma linha filosófica que eles chamam de fusionismo, que seria a união de libertários, né, as pessoas que defendem o Estado mínimo, a completa, alguns até a ausência de Estado, né, e dos conservadores. E não necessariamente uma aliança, mas é quase que uma tese de que as duas coisas precisam andar juntas, né, porque você só vai conseguir viver as suas tradições de acordo com a sua comunidade se você limitar o poder do Estado de alguma maneira. Então, as duas coisas, elas conversam, elas precisam convergir. E nós, do Novo, entendemos que, independente de qual corrente você siga, se for pensando em liberdade, se for pensando em redução de tamanho de Estado, e se for pessoas decentes, pessoas corretas, que querem fazer a política do jeito certo, a casa dessa pessoa é o Novo. A gente hoje tem um exemplo, tem talvez o exemplo mais bem sucedido, né? Você citou o libertarianismo aí, que é o Milei, né? O Javier Milei, presidente da Argentina, que está fazendo um excelente trabalho e que, para governar, para além, né, da sua liderança popular, que ele é um sujeito muito carismático, ele venceu a eleição, mas para vencer, inclusive, ele se aliou à direita mais tradicional, né? Compôs o governo com esses grupos políticos e está conseguindo realizar um excelente trabalho, né? O peso argentino, o PIB argentino estão aí com um desempenho realmente assim, digno da China no seu melhor momento, né? Que nem está mais com esse mesmo desempenho. Então você percebe claramente que, claro, primeiro ano, segundo, você tem aí uma restrição, né? Um aperto necessário, as pessoas tendem a sentir mais dores, né, nesse processo, mas a tendência depois é você libertar mesmo as forças produtivas, liberar a sociedade. Mas é interessante, porque ele é o libertário, mas ao mesmo tempo ele é um cara que traz esses princípios morais, porque ele compreende essa guerra cultural como poucas lideranças. Você vai falar sobre aborto com ele, ele na campanha, sob o risco de perder voto, ele se colocou frontalmente contra o aborto, né? Ele, inclusive, ele tem ainda como um drive dele, aí é uma questão de construção política, né, e de contexto político, proibiu o aborto na Argentina de uma maneira mesmo oficial, né, que é um negócio que, assim, na Argentina, até pela cultura, pelo tipo de cultura histórica deles ali, da sociedade como ela foi construída, o aborto era uma coisa absolutamente normal, né, no dia a dia. Mulheres, inclusive, as mulheres tendem a casar mais tarde, né, tem uma vida intelectual mais intensa. Então, eles têm essa coisa de serem, né, um país europeu dentro da América Latina, né, da América do Sul. E o Milei vem com esse drive muito forte, né? Então, eu te pergunto o seguinte, como você avalia hoje o governo do Milei e que tipo de liderança no Brasil espelha esse perfil? Olha, eu acho que o contexto da Argentina, o fundo do poço em que eles chegaram,
permitiu, né, fez com que uma liderança como o Milei emergisse de forma necessária. Ele não surgiu do nada, né? O Milei, nós já acompanhamos ele há alguns anos, é um discurso muito forte, tal qual o Bolsonaro, ele era desdenhado por muitas lideranças no começo, mas a situação em que chegou a Argentina abriu um caminho para aquele discurso dele muito forte, ele muito convicto do que ele fala, acho que ele não mede muito as palavras ou os discursos diante de pesquisa ou qualquer coisa do tipo. Ele realmente é uma liderança, ele foi lá, falou o que ele pensa, ele construiu uma legião de argentinos, sobretudo argentinos mais jovens, né, a pensar, a conseguir enxergar o Estado, né, e sobretudo a forma como o Estado foi governado pelos kirchneristas, como o grande problema econômico e social da Argentina. E ele conseguiu, inclusive, com uma bandeira muito clara, inclusive o nome do livro dele, né, com relação ao combate ao fim da inflação, e ele é muito convicto disso, né, da necessidade de se diminuir o tamanho do Estado, os gastos públicos, para se conseguir preservar o valor da moeda, para se conseguir impedir a inflação. Ele está sendo bem sucedido porque é convicto e conseguiu se aliar, conseguiu convencer e trazer para o lado pessoas que, num primeiro momento, tinham uma certa resistência, né, o Macri, a própria Bullrich, que hoje fazem parte do governo, fazem parte da aliança dele no parlamento e têm conseguido bons resultados, né? Estamos acompanhando, torcendo muito por ele, e eu acho que já não basta a gente ter inveja da Argentina ter sido campeão do mundo, na Copa do Mundo, a gente tem inveja também agora deles terem o melhor presidente da América do Sul. Então, hoje no Brasil ainda é muito cedo para saber se nós vamos aderir a uma liderança semelhante. Eu acho que cada caso é um caso, mas o caminho que nós estamos adotando com o PT no poder é um caminho muito semelhante ao que aconteceu na Argentina. É o caminho do fundo do poço. O rebote vai vir. Que você falou. O rebote vai vir. Então, caberá a essa liderança lá no futuro conseguir traduzir esse sentimento para a população, não só o sentimento, mas esses conceitos, né? Conseguir traduzir qual o caminho de volta, como é que a gente conserta essa burrada que foi feita, né? E tal qual foi feito na Argentina, foi feito na Nova Zelândia na década de 80, foi feito na Irlanda na década de 90 também, foi feito na própria Inglaterra com a Thatcher. Então, são reformas, chega em determinado momento que uma liderança consegue emergir e fazer reformas profundas que duram, né? Que são duradouras e que num prazo de 10, 20, 30 anos, a gente também não pode se iludir que vai ser de uma hora para outra, né? Assim, é lógico que os números da Argentina são bons, mas ainda tem muita pobreza, ainda é um caminho longo para se conseguir resgatar aquela Argentina da década de 50, da década de 60, que era um dos países mais prósperos da humanidade, né? O estrago da esquerda no poder, ele é muito longo, né? Ele é muito duradouro. Então, nós precisamos ter resiliência, e eu acho que é o ponto da guerra cultural, que é importante. Não adianta ir lá consertar e não construir as bases para se manter aquilo. A Polônia conseguiu fazer isso depois que saiu do comunismo. Venceu o comunismo, venceu a esquerda. Sofreram muito, evidentemente, mas mesmo depois de uma ou duas gerações, ainda consegue manter um pensamento médio da sociedade à direita. Então impede que partidos de esquerda consigam proliferar, consigam ocupar espaço. Eu acho que esse é um trabalho que o Brasil não fez, não conseguimos fazer, e é por isso que eu fico feliz com essa direita em formação, com essa direita em consolidação, porque isso nunca aconteceu também no Brasil. Então pode ser que aí num horizonte de 5, 10 anos nós estejamos muito mais bem preparados, com lideranças muito mais bem estabelecidas, conseguindo traduzir conceitos muitas vezes difíceis, contraintuitivos, né? Porque o discurso da esquerda é muito fácil, muito simples, fácil, mas muito sedutor, né? Exato. Então nós precisamos também melhorar um pouco o nosso discurso para conseguir alcançar as grandes massas, alcançar a população brasileira como um todo, e aí sedimentar o nosso espaço, colocar a nossa bandeira lá e falar, não, agora nós vamos ficar aqui durante muito tempo, nós vamos consertar os rumos do país e nós vamos manter o país no rumo certo para que as próximas gerações possam usufruir de um estilo de vida, de uma cultura que nós não tivemos a oportunidade. 2026 vai carregar muita expectativa, muitos anseios, né? É como se fosse, se o PT tivesse o PT com o STF, o Lula com o STF, eles estão dinamitando, né, uma barragem, né, e a gente precisa conter essa barragem. Então, 26 me parece que é
que é o limite, né? O limite. Você enxerga que a direita terá um representante, porque o Jair Bolsonaro está aí impedido, né? Agora indiciado, muito provavelmente será denunciado. Eu, inclusive nas minhas apurações, já até publiquei um vídeo e artigo sobre isso, eu percebo claramente que há um interesse de partidos que integram mais esse sistema político de usarem o Bolsonaro, de não permitirem que ele seja reabilitado politicamente. Então o eleitor bolsonarista não terá a liderança do Bolsonaro disponível na eleição, mas os senhores da política querem usá-lo como um cabo eleitoral. Mas um cabo eleitoral de um centro, né? Até de um centrão, né? Então, assim, se a gente for olhar o que aconteceu, por exemplo, na eleição de São Paulo, você tem o Nunes reeleito dentro dessa configuração, dessa construção de forças, né? Tanto é que acabou que o próprio eleitor bolsonarista rejeitou essa aliança, se bandeou para o Marçal, acabou que o Marçal também é aquela coisa, um fenômeno eleitoral, né? Um fenômeno de comunicação de massa, mas que não tem experiência na política. Ninguém sabe exatamente quais são as convicções do Marçal, quais são os valores do Marçal, e acabou que no final ele ainda deu tiro no pé com aquela história lá do laudo do Boulos e perdeu o apoio, e o Nunes foi reeleito. Mas o Nunes tinha lá do lado dele o Melo Araújo e tinha no bastidor ali Kassab, Rodrigo Garcia, o próprio João Dória, né, toda aquela turma da elite paulistana que está no poder, inclusive, há muito tempo, e que, inclusive, são as pessoas, o Temer, né, que o Temer ainda né, aquele MDB que saiu do PSDB, que constrói justamente esse poder, né, de escolher quem vai ser presidente, quem vai ser prefeito, quem vai ser governador, né. Me parece que esse mesmo sistema, a gente não pode negar que o Alexandre de Moraes é uma indicação do Temer, ele pode usar o Bolsonaro justamente como esse símbolo ali, mas para eleger um outro candidato, um candidato até de centro-direita, um candidato mais alinhado. Eu conversei dias atrás com o Kotait, por exemplo, e ele citou o Ratinho Júnior. Ontem, eu conversando com uma liderança, também um cacique partidário, já me falaram o nome do Eduardo Paes. O Zema, que não está no PSD, é um governador muito bem avaliado do Novo, está aí também com o nome, sendo sempre cotado, sempre cogitado, mas não sei se ele tem essa musculatura nacional, esse carisma, né, para carregar multidões. Então, acaba sendo um cenário que está um pouco aberto. E quando eu citando aqui o Ratinho Júnior, claro que isso demanda o próprio Ratinho de construir nacionalmente a sua imagem, né? O Eduardo Paes da mesma maneira, né? Então, assim, cada um está tentando construir de um jeito, né? O Eduardo está através dos shows da Madonna, dessa turma toda, mas o Ratinho ainda não sei como é que ele vai fazer. O fato é que a política, o sistema, né, como já dizia ali o Tropa de Elite, ele se adapta, né? Ele se reacomoda, né? Os interesses se reacomodam, e os caciques partidários enxergam hoje que o eleitorado de direita é majoritário no país, então eles já estão se posicionando para serem os donos do candidato, desse candidato à direita, do candidato antipetista em 26. É um cenário complexo. Como é que você avalia? É bastante complexo. Eu acho que, assim, o Bolsonaro eventualmente conseguindo reverter a sua inelegibilidade, esse é um cenário. O Bolsonaro se mantendo inelegível é outro cenário, e aí de fato está aberto. Talvez o Tarcísio largaria na frente nesse cenário. Aí vem muito forte de São Paulo, está muito bem avaliado, é um excelente governador, mas ele também tem dado declarações de que não tem essa vontade, ou não tem esse interesse, né? E as pessoas no entorno têm corroborado essa declaração. Então, mas está aberto, tem muito chão pela frente. Nós, do Novo, temos o Romeu Zema, que é um governador reeleito em primeiro turno. Minas é um estado difícil de vencer eleições, né? Um estado que ele, demograficamente, seu formato sociodemográfico é muito semelhante ao Brasil, né? Você tem o Vale do Jequitinhonha, norte de Minas,
que é uma região mais pobre, muito semelhante ao Nordeste. Você tem o Sul, o Triângulo Mineiro, que é uma região mais rica. É um formato muito semelhante ao Brasil e diz que quem vence em Minas, diz não, né? É um fato. Quem vence em Minas as eleições, vence o Brasil. Vence as eleições nacionais. Então, o Zema, ele tem um carisma muito peculiar dele, né? Ele é um homem simples, é um bom gestor, é o mais mineiro dos mineiros. E ele largaria muito forte, porque Minas é o segundo maior colégio eleitoral. Né? Ele nunca, e acho que de todas as qualidades do nosso governador, a principal delas é uma que é muito rara na política, que é a humildade. Ele é genuinamente humilde, então ele sempre se colocou à disposição de qualquer que seja o projeto, para que a gente possa vencer o PT. Ele está muito claro disso, muito convicto disso. Isso é muito importante. Porque ele enfim, um empresário, uma pessoa que sofreu muito na mão do governo, sobretudo no governo Dilma, quando ele teve que fazer as maiores demissões da vida dele. Ele disse que ele começou a cogitar de fato entrar na política depois da crise do governo Dilma, porque viu o mal que é um Estado, um governo mal gerido, sobretudo um governo do PT e da esquerda. Então ele tem essas convicções muito fortes. E eu acho que é o papel de todos os partidos, inclusive do nosso, preparar essas lideranças, estarmos prontos para eventual qualquer cenário que venha a surgir. Eu acho que o maior erro nosso seria chegar lá e não estar pronto, né? Sim. Isso eu falo para todos, né? Eu digo, essa tem sido a minha opinião. Pode ser que o melhor caminho, hoje talvez a minha opinião seja essa, que talvez o melhor caminho seja unificar uma candidatura no mais viável, né? Conseguirmos juntar forças da direita que consigam ter um apoio e colocar um candidato com 2 dígitos, bem avaliado, que forçaria um segundo turno. Tem outros que defendem que o melhor caminho seja pulverizar, ter mais candidatos, porque inclusive tiraria votos da esquerda de alguma maneira, né? Porque o eleitor, ele não é o eleitor médio, os que assistem o Cláudio Dantas, os que acompanham o político, têm suas convicções muito claras, acompanham o político, mas a grande massa do eleitorado brasileiro não está tão apegada a isso, vai mais pela figura da pessoa do que de fato pela sua visão política. Então mais candidatos também talvez ajudaria a forçar um segundo turno e a União ficaria para o segundo turno. Mas essa é uma estratégia que vai ser discutida lá na frente. Agora, acho um ponto importante que você tocou, Cláudio, que eu tenho refletido bastante, e a gente tem discutido muito isso dentro do partido, há uma ala da direita que tem uma aversão ao centro, né, que acha que o centro não deveria... Mas a gente tem que distinguir o que é o centro e o que é o centrão. Né? Acho que o centro são pessoas, uma visão de mundo, uma visão política que está ali com o barco em cada canoa, mas não por vontade ou por interesse próprio. Aquela que realmente vê, que não deseja privatizar as estatais, por exemplo, mas defende uma economia mais livre. Então, é um posicionamento que às vezes flui de um lado para o outro. Isso é um eleitor, isso é uma visão de mundo. Tem parlamentares que pensam assim também. E você pode construir com eles, você pode construir consensos. Algumas a gente vai ganhar, outras a gente vai perder, mas é possível se construir consenso. Agora tem o centrão, né? Tem o modelo fisiológico de política que aí a gente discorda por completo, que é o que nós combatemos na nossa essência, né? Que é a pessoa que troca voto por emenda, que é a pessoa que troca voto por cargo, que ela não tem convicção nenhuma, né? Ela está lá para se manter no poder, ela está lá para usar a máquina, o poder do Estado em benefício próprio, da sua família, enfim, conseguir ter uma vida boa por meio da política e está disposta a qualquer coisa, ela não tem convicções. Aí isso, de fato, eu acho que empobrece, eu acho que prejudica e contamina a política brasileira como um todo. E isso é algo, talvez até mais do que os próprios princípios e valores do ponto de vista de ideias que o Novo defende, é a prática, é a forma como você faz política. E o nosso exercício enquanto partido, a nossa cultura institucional sempre foi preservando isso, né? Tentando preservar isso, fomentando essa ideia de que não, a gente veio para a política não só para defender as nossas ideias, mas defendê-las do jeito certo, defendê-las da maneira como nós acreditamos que a política tem que ser feita.